Boa tarde a todos. Nós estamos, dada toda essa questão da Covid-19, a pandemia e tudo o que tem ocorrido, a comissão de graduação esteve envolvida com muitas coisas diferentes. Esse semestre foi um semestre assim, bem mais atarefado do que os demais. Mas ainda conseguimos organizar este seminário aqui, FEARP em Debate. Normalmente nós temos 2 seminários FEARP em Debate no semestre. Próximo semestre devemos ter 3 para compensar que esse semestre está tendo 1 apenas. Tá? Eu convidei para esse seminário o professor Reinaldo Fernandes. Bom, qual é o propósito do seminário FEARP em Debate? Para contextualizar para vocês. O propósito é oferecer para os alunos de graduação, em especial, uma exposição para que eles aguçem um pouco o seu espírito crítico diante de algumas questões e também, às vezes, até para sugerir temas para futuros trabalhos ou para que o aluno seja incentivado a participar em pesquisa e tudo mais, tá? Então, dessa vez eu convidei o professor Reinaldo Fernandes. O professor Reinaldo Fernandes é professor titular da FEARP. Ele foi presidente do INEP, na gestão do Fernando Haddad, à frente do Ministério da Educação. Tá? E o INEP, para aqueles que conhecem, está ligado ao Enem. Tá? Bom, o que acontece? O Reinaldo ele tem toda uma agenda de pesquisa, tem, em especial, lida com temas ligados à economia do trabalho e também relacionados à educação. Então, feita essa exposição, gostaria de passar a palavra para ele, ele vai ter o tempo necessário para ele expor o tema de hoje. O tema de hoje é o ENAD e a decisão da USP de não participar. Então, ele vai falar um pouco sobre o ENAD, em que consiste o ENAD, por que é necessário haver avaliação de cursos superiores, e vai colocar a posição dele em relação à decisão da USP com relação a não participar do ENAD. Ok? Então, agradeço ao professor Reinaldo, ele está com a palavra, e nós vamos fazer assim. Ele vai fazer uma exposição, eu peço que as pessoas estejam com os microfones desligados, para que não haja problema de vazamento de som, e ao final da exposição vai haver uma abertura para perguntas e tudo mais. Eu mesmo devo fazer algumas perguntas e outros estão livres também para perguntar dentro dessa temática, o que você quiser para o professor Reinaldo, ok? Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Obrigado, Eliezer, pelo convite. Então, eu vou falar um pouco do ENAD, que eu preparei, discutir um pouco o ENAD e terminar provocando um pouco a questão da USP. Eu acho que a questão da USP seria até mais interessante a gente conversar do que... Eu vou terminar a minha apresentação com ela. Seria até mais interessante que a gente possa discutir. Então, estava pensando, acho que em 30 minutos, tá bom? Mais ou menos, a apresentação, Eliezer? Ok, 30, 40 minutos, tranquilo. 30 minutos, aí a gente talvez seja interessante conversar. Deixa eu pôr para gravar, e aí, só que quando eu estou apresentando, eu não consigo... Não, já está gravando aqui. Gravar não, desculpe, para apresentar meus slides. Só que quando eu estou apresentando, não consigo ver o chat, né? Então, qualquer coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, teria que falar. Aí eu poderia apresentar qualquer... Bem, vou apresentar rápido um pouco sobre o ENAD, 30 minutos um pouco a sua função no Ministério da Educação, e depois a gente discute um caso da USP que não participa. Na verdade, a única grande universidade do Brasil que não participa do ENAD. Unicamp, Unifesp, também estaduais, elas participam, a Unesp, né, também participa. Bem, deixa eu colocar... basicamente, o ENAD está dentro do Sistema de Avaliação Educacional Superior do SINAES, do MEC.
E é um sistema de... Todo sistema de avaliação educacional, na verdade, é um sistema de informações, tá? E deve ser julgado pela utilidade que esse sistema gera, que ele dá para o público que, de alguma forma, tem interesse no objeto avaliado. Então, o ENAD é um exame simples, é um exame clássico, tá? Composto por 40 questões, dentro dessas 30 de formação específica, um para cada área, e 10 gerais. Tá? Então, a prova clássica, ela não, eu acho que é a única prova clássica do INEP hoje. Todas as demais estão em teoria da resposta ao item, mas como o ENAD, na verdade, não é uma prova, mas prova de uma diversidade de cursos, criar uma escala para cada um desses cursos em TRI ainda é um desafio que não foi enfrentado. E não sei, não tem nenhuma discussão que eu saiba até hoje de mudar de uma resposta clássica, de uma prova clássica. Que é a prova clássica? É você dar um conjunto de questões e a pontuação que você tira é o número de acertos, né? Proporcional ao número de acertos, um número simples ou alguma ponderação dos números de acertos. Enquanto a teoria da resposta ao item usa alguma técnica de análise fatorial para extrair uma nota que, na verdade, seria uma proficiência não observada. O ENAD, portanto, é uma prova clássica, tipo das provas que vocês fazem em sala de aula com seus professores. Então, ele, além das provas, ele tem questionários para alunos e coordenadores. Se a gente pegar os instrumentos do ENAD, ele tem basicamente 4 instrumentos. A prova, o questionário socioeconômico para os estudantes, tem um questionário de interpretação, de impressões sobre a prova, você pergunta para os estudantes sobre o que eles acharam da prova, e, por fim, o coordenador do curso, dos cursos que faz o ENAD, também responde um questionário. A prova é aplicada desde 2013, e ela era aplicada para ingressantes nos cursos superiores e concluintes, e a partir de 2013 só concluintes. Bem, o que é o objetivo do ENAD? Ele tem basicamente 2 objetivos, tá? Que é, primeiro, avaliar a qualidade acadêmica do profissional egresso. Eu quero saber como o aluno que está saindo do curso de administração, economia, contábeis da FEA, de Ribeirão Preto, então, como é que foi a formação deles? Qual foi o grau de conhecimento acadêmico em respeito, por exemplo, à área que eles cursaram? Essa é a primeira. E a segunda também tem um pouco mais desafiador, que é uma ideia de medir o quanto o curso contribuiu para essa formação. Uma coisa aqui que os alunos sabem, por exemplo, de economia, ou administração, ou contabilidade, e o que o curso agregou a eles. Então, são essas 2 principais objetivos dentro de um conjunto de avaliações dos sinais. O ENAD é apenas um dos instrumentos. Os principais indicadores do ENAD são 3. Tem o conceito ENAD, grosso modo, a nota final, a pontuação da prova, e tem 2 medidas de valor adicionados, que é o IDD e o conceito preliminar de curso, que são 2 medidas de valor adicionado. O conceito ENAD tenta medir o grau, o desempenho acadêmico dos estudantes ao final do curso. Tá? E o IDD é quanto desse conhecimento eu posso associar ao curso, ou quanto seria um conhecimento que é independente do curso, que os alunos teriam se tivessem em outro curso, por exemplo. Então, esses são os objetivos do ENAD. Então, vamos ver primeiro o primeiro objetivo. O ENAD é a qualidade do profissional egresso. Bem, então isso é uma coisa importante. A qualidade média dos profissionais egressos de um curso é uma informação importante que vai auxiliar empregadores e potenciais estudantes. Empregadores, eles podem olhar, se ele tiver uma medida da qualidade dos profissionais egressos, ele pode olhar essa medida para fazer suas escolhas de contratação, por exemplo. E para os estudantes que estão procurando escolas para estudar, qual escola vai estudar, qual curso, essas medidas podem ser um auxílio
nessa decisão. São os dois. Por exemplo, se eu quiser contratar um advogado ou precisar ir a um dentista, eu não estou interessado quanto o valor adicionado que foi trazido por a escola X ao dentista. Eu quero saber a qualidade dele. Se foi a escola ou ele aprenderia por ele mesmo em qualquer escola, não me importa. O que eu estou interessado é na qualidade do profissional e não a escola. Se eu quiser avaliar cursos, aí é outra questão. Tá? Se eu quiser avaliar quais cursos estão fazendo bom trabalho, aí o valor adicionado pode ser uma medida interessante. Mas vamos primeiro ficar com o desempenho do profissional egresso, ou do formando. Né? E como essa medida de base do profissional egresso dá prestígio aos cursos, por exemplo, se o curso de Direito da São Francisco, da USP, tem prestígio, dá prestígio na qualidade do curso, dá prestígio ao curso, a disponibilidade dessa informação incentiva as instituições a tentar melhorar o desempenho nelas. Tá? Elas ajudam a moldar a reputação. Na verdade, independente de exames, as escolas criam reputação, de boa, ruim, e vários tipos de reputação, e as pessoas usam. Tá? Independente desses instrumentos, dessas medidas. O que faz é que essas medidas, elas têm poder de alterar essas reputações. Elas não determinam, mas elas têm influência. Tem vários estudos mostrando, por exemplo, desde o antigo Provão e no ENAD, que cursos que vão bem avaliados aumenta a demanda deles nos vestibulares subsequentes. Então, voltando aqui, se ela muda, incentiva as instituições a melhorar seu desempenho. Então, pode ser um incentivo para a melhora da qualidade dos cursos em geral. Então, a pontuação média dos concluintes do determinado curso no ENAD fornece um indicador de qualidade acadêmica. É um indicador, nenhum desses indicadores, nem do ENAD ou qualquer outro, são perfeitos. Todos têm seus problemas. Mas são indicadores e são eles que a gente usa para formar nossas posições sobre o que nós achamos, a reputação que damos aos cursos, no caso que nós estamos analisando. Mas isso para profissionais, para médicos, para todos os tipos de atividade, isso é verdade. Vamos considerar apenas as 30 questões de caráter específico, que eu acho que é o mais usado, aquelas 10 outras questões eu não vou discutir muito, ela tem muitos problemas, muito poucas questões, para tratar de muitos temas, eu vou me concentrar nas questões específicas, que, na minha opinião, o ENAD devia se concentrar só nelas, devia acabar com as 10 aquelas gerais, mas eu não vou discutir muito isso, podemos discutir no final, se alguém tiver algum interesse. Considerar apenas as questões de caráter específico, na verdade, o ENAD é muito parecido com o exame que existia antes dele, que é o Exame Nacional de Curso, que era conhecido como Provão. Aliás, eu peguei várias rankings, pegava curso, fazia rankings com o Provão, depois com o ENAD misturava, era impossível identificar um do outro. Na verdade, eles revelavam coisas, se não são exatamente as mesmas, elas são muito parecidas. Então, o ENAD, nesse sentido, ele é uma continuação do antigo Provão, ele tem as mesmas virtudes e também os mesmos defeitos. Bem, todas essas provas são sujeitas a uma série de críticas, muitas delas justas, algumas injustas. E as críticas que se fazem ao ENAD são muito parecidas, eu diria que são as mesmas que já se fazia ao Provão. E elas são duas, no meu ponto de vista, as principais críticas. Eu fiquei 5 anos lidando com isso, eu fui 5 anos presidente do INEP, e, na verdade, as críticas sempre vêm de várias formas, elas se resumem, na minha opinião, em duas grandes. Tem outras, mas as duas principais são essas. O que é passível de medir numa prova não representa os conhecimentos de habilidades requeridas para o exercício profissional, o que é verdade. Ou seja, toda a prova ela não pega o conjunto de características, de habilidades, conhecimentos que são importantes para exercer uma profissão. Tá? Qualquer prova. Então, ela é parcial, uma avaliação que pega uma parte de características que são importantes, mas não pega tudo.
E a segunda crítica, aí é uma crítica, a primeira é uma discussão, a primeira questão é se ela é muito estreita ou muito ampla, se é relevante, se tudo que é importante, ou mais importante, não é pego, é melhor essa prova não serve muito. Agora, se ela pega coisas que, embora não tudo são importantes, ela pode ser muito útil. É uma discussão mais conceitual. A B é uma crítica de medida. Ela fala, mesmo daquilo que ela pretende medir, ela mede com muita imperfeição. A prova é uma medida imperfeita dos objetivos restritos que ela propõe a medir. A B também é verdadeira. Todas essas medidas têm erros de medida. Todas essas medidas são imperfeitas de uma série de motivos. Tá? Mas isso é inevitável. Sempre essa medida vai ter um termo, vai assomar um termo E lá. Todo mundo que estudou estatística, econometria, sabe o que é. Vai ter uma medida de distúrbio, de erro. Erro estatístico, né? Não é que as pessoas lá no INEP erram muito. Não tem jeito, são medidas imperfeitas, nós vamos discutir. A questão quão graves são eles. Não é uma discussão se eles existem ou não. Eles existem no ENAD, no Provão, no Enem, e todas as provas que existem, todas acho que vão existir, que vão vir a existir nos próximos anos, pelo menos. Todas vão ter esses dois problemas. A questão é quão grave eles são e se o exame se o exame vale a pena aplicar, vale a pena fazer assim mesmo. Porque tem gente que é só a favor da avaliação, mas não quer nenhum erro. Não é a favor da avaliação, porque nunca vai existir essa avaliação perfeita e, portanto, exigir tal coisa que é impossível de ser atendida é ser contra a avaliação. Né? Bem, então vamos lá, a nota do concluinte como indicador de qualidade. Então, seria de esperar que em cursos com grandes conteúdos práticos, por exemplo, odontologia, medicina, entre outros, a restrição A, que é incompletude da medida, seja mais importante do que em cursos mais teóricos, como, por exemplo, matemática. É muito mais fácil avaliar um matemático, tá certo? Por uma prova, do que um médico. Uma prova escrita do formato do ENAD. Eu posso ter outras avaliações que entram tarefas, que entram diagnóstico, eu dou paciente para as pessoas, simulam, existem outras avaliações. Mas uma prova escrita do tipo ENAD é mais fácil você avaliar matemática. O que é o bom matemático? Aquele que sabe muito da matemática. O matemático é muito você define com a capacidade de saber matemática e resolver problemas matemáticos. Então, é mais fácil de eu pedir num exame, numa prova. Agora, o médico ele tem que fazer diagnóstico de pacientes reais, então ele pode ser um estudante muito bom, tá certo? Muito bom, mas sabe tudo que está nos livros, mas pode não ter um bom desempenho no diagnóstico, porque tem outras características como lidar com pessoas, etc, etc. Por exemplo, um cirurgião precisa ter atividades motoras que ele precisa ter, que você não avalia numa prova tipo ENAD. Relacionamento com o paciente, você não consegue avaliar numa prova tipo ENAD. Então, essas restrições, elas vão variar de curso para curso. No nosso caso específico, a questão, se a gente entrar na questão dos cursos da FEARP, Administração, Economia e Contabilidade, a questão se seria possível aferir por meio de uma prova os conhecimentos e habilidades requeridos por exercício profissional. Acho que tem vários problemas, mas é muito mais fácil nas nossas áreas do que em várias outras, que tem coisas muito... O lado de tarefas mais práticas são muito mais importantes. Tá? A gente pode discutir, eu acho que no nosso caso, eu acho que economia, administração, contabilidade é uma das que tem menos problemas do tipo A. Não tá, matemática, outras tem menos ainda. Em relação a B, erro de medida, ou seja, mesmo daquilo que eu quero medir, eu posso medir com erro. Diz respeito aos erros de medidas que surgem em virtude da nota da prova não depender apenas dos conhecimentos e habilidades que ela procura testar. O resultado de uma prova depende motivação,
e preparação específica dos estudantes para realizar o exame. Os estudantes podem ir com mais afinco, menos afinco. Condições de aplicação, está muito calor, está muito quente, está muito frio, tem barulho, sorte. Né? Deu uma olhada em alguns tópicos, aí caiu tudo aquilo na prova, e várias coisas. Aquele dia está melhor, está mais disposto, menos disposto, tem uma série de coisas que afetam um teste. Uma prova, na verdade, eu queria, na verdade, medir uma coisa que eu defino como habilidade ou proficiência do aluno em estatística. Eu queria entrar na cabeça dele e ter uma medida disso. Eu não consigo fazer. Então, as medidas psicológicas, que essas provas são isso, eu tenho que transformar isso em alguma coisa observacional. E a forma é pôr as pessoas num ambiente de teste e extrair observacionalmente essa proficiência. No caso específico, dou um conjunto de itens, de questões, as pessoas respondem e eu tento, a partir das respostas, inferir qual seria essa proficiência. Agora, o aluno pode fez tudo de qualquer jeito, que não vale muito para ele, e aí foi muito mal na prova, eu estou medindo muito mal o que eu queria medir. Agora ele foi lá e colou tudo do lado, tirou uma nota alta, eu estou medindo muito mal o que eu queria medir. E várias outras coisas. Tem sido alegado que esse problema no ENAD, isso eu enfrentei pessoalmente, né, é agravado em virtude dos resultados do ENAD não ter pouca consequência sobre os estudantes. Então, como os estudantes não ganham nada, diferente, por exemplo, do Enem, que eles têm que tirar nota boa, senão eles não entram na universidade, eles podem fazer de qualquer jeito, porque se eles são obrigados a fazer, eles vão lá e fazem de qualquer jeito. E tem uma discussão que os alunos não fazem, ou boicotam, até por questões políticas. Um aspecto frequentemente levantado, ainda hoje é levantado, o boicote dos alunos. Tem esse trabalho aqui, que foi feito em 2010, do Tiago Leitão, que foi aluno da FED Ribeirão, foi aluno nosso, e da Gabriela, da Gabi, da FGV. Eles fizeram esse trabalho em 2010. O trabalho faz muita coisa, eu só peguei uma tabela do trabalho deles. Eles estudam a questão de boicotes e motivação da prova do ENAD. Veja, então o que eles fazem, essa tabela aqui? Eles chamam de boicote todas as provas entregues em branco ou rasuradas. Então, eles estão, de alguma forma, superestimando, de algum lado, uma superestimativa do que é boicote. Porque o aluno pode ter, não boicotou nada, ele só não sabia nada e não entregou, ou seja, não é uma ação deliberada de contraprova, de boicote. Ele simplesmente não sabia nada. E aqui, 97 até 2003, isso aqui é o antigo provão. De 90 e 2004, aqui o ENAD, o trabalho deles eles fazem até 2007. A média total é menos de 2%. E no ENAD aqui, o primeiro ano teve uma maior um crescimento, um crescimento de 3%, e muito baixo. E pouquíssimo, isso varia de curso para curso, de ano para ano, tá? Tem alguns cursos como Serviço Social, campeão, eu acho, se eu me lembro bem faz tempo que eu não vejo esse artigo, o campeão era Serviço Social, que tem o maior taxa de boicote. Então, por exemplo, engenharia boicote, ninguém boicota. É uma característica. Então, se você pega serviços sociais, comunicação, são algumas áreas que tem. Nossas áreas também tem baixo, tá? O boicote é baixo nas áreas de economia, administração e contábeis. Mas isso varia de cursos e grande parte dos boicotes são escolas públicas. Tá? Com algumas exceções, por exemplo, porque São Paulo tem um padrão de escola de universidade pública de boicote, mas eles são todos baixos e poucas vezes vai passar de um número, sei lá, de 20 e poucos. São muito poucos os cursos que têm isso. Eles analisam todos esses casos, no fundo,
eles não têm uma medida de boicote propriamente dito, eles têm provas entregues em branco ou rasuradas, que eles estão chamando de boicote. Então é muito baixo, não existe, esse problema é muito pouco saliente, como muita gente divulga. Uma coisa do ENAD, que meio gera muita confusão, né? É que o ENAD é uma prova referida à norma. Não é possível falar que os cursos bons ou ruins, mas apenas em melhores e piores. Não tem uma medida absoluta do que é necessário, acima de tanto é bom ou tanto de baixo é ruim. Existe uma classificação e o conceito ENAD ele é relativo. Tá? Se todos os cursos forem muito ruins, vai ter cursos 5. E se todos os cursos forem excelentes, vai ter curso 1 e 2. Não tem jeito. Ele só ordena. Né? Eu posso falar melhor, pior, mas não posso falar em bom ou ruim. Bem, uma crítica que se fazia ao provão, que o ENAD tentou resolver, embora é mais fácil apontar o problema do que dar a solução, é tentar ter uma medida da contribuição do curso na formação dos alunos, ou valor adicionado. Valor adicionado. O que é a ideia de valor adicionado? A qualidade média do egresso não é um indicador direto do trabalho da instituição. Um curso que recebe alunos com mais deficiência de formação pode ter um trabalho excelente, fazer um curso impecável, e ainda assim não vai ter os seus ex-alunos entre os melhores profissionais. Então, a ideia de medir o valor adicionado. Tá? Seria uma medida de quanto o curso contribui para a formação dos alunos. Tá? O valor adicionado vem da ideia de valor adicionado de economia, né? do valor adicionado do PIB. Essa ideia dessa medida. Em outros efeitos, é o efeito fixo em econometria, curso. É o efeito curso. Ou instituição, depende. Essa é a ideia do valor adicionado. Bem, agora, medidas de valor adicionado é fácil demandá-las e difícil de fazê-las. Deixa eu tentar pôr rapidamente qual o problema de medidas de valor adicionado. Vamos supor que o ENAD seja uma boa medida. Ele mede o que a gente acha que tem que medir, tem algum erro, toda medida tem. Então, o desempenho médio dos estudantes no curso no ENAD eu vou chamar de YI. Essa nota eu posso decompor em 3 componentes, que eu vou chamar qualidade do curso, tem a ver com o curso, potencial de aprendizagem dos alunos do curso, que eu vou chamar de PI, que tem a ver com os alunos, não com o curso. Eles já entram assim, eles têm um potencial de aprendizado. Tá? É o que eles aprenderiam em curso de qualidade. Geralmente isso é fixado o que ele aprenderia os alunos num curso de qualidade média. Imagina tem várias qualidades, imagina uma qualidade média e todos os alunos teriam uma escola com um curso com essa qualidade. Então, eu vou chamar isso de potencial de aprendizado. E um distúrbio aleatório. São vários distúrbios que podem acontecer na medida. São erros de medida. Erros estatísticos. Tá? O valor adicionado, ele quer medir esse cara aqui. Esse QI aqui. Que é a qualidade do curso. Fácil falar, fácil de enunciar, difícil de fazer, difícil de realizar. É uma medida de quanto o curso contribui para o desempenho dos seus alunos. Na verdade, eu vou precisar criar modelos para extrair isso. Não é uma medida que eu consigo direto. Não é um teste direto, como eu dou uma prova e os alunos resolvem. Eu vou ter que fazer alguma inferência sobre ele. Vou ter que estimá-lo a partir de alguma coisa. Como ele não é observado diretamente, eu preciso fazer alguma inferência de uma variável não observada. E os modelos de valor adicionado
basicamente é isso aqui. Eu decompus a qualidade, o desempenho dos alunos no curso. Aqui é o desempenho médio dos cursos de contabilidade da FEARP. Isso aqui é o potencial de aprendizado, como eles entraram, eles tinham potencial. Isso aqui é a parte que eu explico para o curso. Isso aqui são erros de medida. Fez a prova, teve sorte, azar, no dia da prova passou mal, várias coisas que podem afetar. O que eu vamos para simplificar, vou supor que esse cara aqui tem uma forma linear, que é uma regressão que tem um X, são características observadas dos alunos, beta, uma regressão, e U é o erro de medida, são coisas que não estão em X, não observadas. Tá? Então, esse cara aqui, ele é B1X1, que é, sei lá, educação dos pais, B2X2, renda familiar, B3XD, a qualidade da escola que estudou no ensino médio, e várias coisas que a gente pudesse ter. Então, X variável relacionada a alunos, ou das suas famílias, instrução dos pais, nota de ingresso, no Enem, blá, blá, blá. Tá? Então, quanto melhor e mais informação tiver no X, melhor a minha medida aqui. Se o curso tem Q0, significa que o curso possui qualidade igual à média. Se ele é positivo, são os cursos que têm maior desempenho. Desempenho melhor que a média. Ou seja, aqueles alunos que estudam lá estão melhor do que eles estudassem numa escola média. E quem tem negativo, não é que o curso não aprende, não ensina nada, ensina menos que a média. Isso que é a medida que está no Enem. No ENAD, desculpe. Então, quando tem negativo, não é que o curso não ensina nada, é só que ele ensina menos que um curso médio. E essa é a medida que eu quero. Como é que eu vou fazer isso? Simplificando, o que os modelos de valor adicionado fazem, eles estimam, eles têm um modelo, se for linear, eles vão estimar esses coeficientes B aqui e vão subtrair esse cara X e esse B estimado de Y. É isso que eles vão fazer. O valor adicionado estimado é o desempenho observado dos alunos, menos esse x-beta, que vai ser igual o que eu quero medir, mais 2 erros. Esse aqui, o erro é das minhas variáveis observadas, menos o erro de estimação, porque eu quero o B, mas eu tenho o B estimado, tem um erro aqui. Então, esse é o erro com base em observados, e aqui é o erro com base em não observados, que é o I e E. O que é o I? É o erro porque eu não tenho todas as variáveis que explicam o potencial de aprendizado. E o E é o erro de medida lá do ENAD. Eu carrego ele do ENAD. Só que quando eu vou para valor adicionado, portanto, esse aqui é o erro do ENAD, quando eu vou para valor adicionado, eu acrescento mais 2 erros. Tá? Que é o VI, né? XI. Que é o I, mais o I, mais esse aqui também é um erro. Então, aumenta muito o meu erro. O ENAD tem o erro EI, e a medida de valor adicionado do ENAD tem o ele mesmo, esse E tá a letra diferente, mas é o mesmo, mais esses 2 termos aqui. Se eu tenho pouca variável aqui, esse termo pode ser enorme, e minha medida ser muito ruidosa, muito erro. Então, um problema que eu tenho trabalhado com a Elaine nisso, um grande problema em unidade de medida é tentar criar medidas que reduzem esses erros, tá? Dos medidas de valor adicionado. Não é muito fácil. O INEP criou 2 medidas. A primeira medida é o indicador diferença e indiferença, o IDD, diferença entre desempenho observado e esperado. Estou com diferença e indiferença aqui, é outro problema. Essa medida foi a primeira medida de valor adicionado, ela se mostrou muito ruidosa, e aí o INEP criou uma segunda medida. Essas 2 medidas foram criadas quando eu estava lá, e que é o CPC. Indicador de diferença de desempenho. Tá, como é que ele faz? Você obtinha o x-beta, você estimava o x-beta normal, era basicamente, você estimava esses betas aqui,
esses Bs, né? Não é beta aí, né? A outra lado chama de beta, mas aqui está como B. Por meio de uma regressão entre cursos da nota média dos concluintes do ENAD sobre a média dos ingressantes de outros indicadores socioeconômicos. Então, eu pegava a nota dos ingressantes e a nota dos concluintes e estimava isso. Tá certo? O que você faz? Você joga... Você tem o Y, você tem esse cara aqui, esse P, você joga esse cara aqui e faz uma regressão de Y contra XP. E esse Q vai para erro, vai para o resíduo. Né? Isso que você faz. Tá? E no caso assim, não eram os mesmos alunos, tá? Porque na verdade eu usava outros alunos que eu tinha no mesmo ano ingressante e concluinte. Tá? Então, a hipótese é que os ingressantes desse ano representam os concluintes quando eles ingressaram. E pode ser razoável ou não. Porque era a informação que tinha. Isso foi melhorando. Hoje, a nota do ingressante é do mesmo aluno e é usada no Enem. Que é uma prova muito mais... Não tem muito menos problema de motivação, etc. Então, o IDD vem melhorou muito com o tempo. Tá? Mas ainda ele continua ruidoso. Quais os problemas do IDD? X pode ser correlacionado com o quê? Provavelmente é. Tá? E quando eu jogo, como eu estimo o Q como um erro, eu entro um problema de correlação do erro com X e os estimadores, os B, estão todos viesados. Tá? A tendência é superestimar B, se essa relação for positiva, né, geralmente. Ou seja, na verdade, superestimar, eles são mais distantes de zero, se for negativo, está mais distante, e assim subestima Q. Essas medidas aqui ele é Shinkrich estimate, ele joga tudo para a média. O viés joga tudo para a média. Se boas escolas atraem bons alunos, por exemplo, uma coisa para vir bom aluno é que a escola é boa, o IDD tende a envezar contra as escolas que atraem bons alunos, porque vai supor que é exógeno. E, como tem mais erro, né, apresenta mais variabilidade do que os demais indicadores do ENAD. É muito variável o IDD. Tá? É uma medida muito ruidosa. Então, com base nisso, os estudos do IDD, que foi o primeiro indicador, usou-se uma medida, que é o CPC, que usa o próprio IDD, usa o ENAD e usa insumos escolares, que são os recursos didáticos pedagógicos, que está na prova, no questionário dos alunos. Tá? Os alunos falam do curso e falam da prova e do curso, e aí você tira várias variáveis didáticos pedagógicas. Infraestrutura, você tem censo e cursos, e corpo docente você tem no censo. São medidas que você tem. E você tenta juntar tudo isso pôr no liquidificador isso e tirar uma medida, que é o CPC. Mas ele é extremamente criticado, principalmente pelas instituições privadas. Você põe muita coisa dos alunos, porque ENAD é aluno, IDD é aluno, recursos didáticos são os alunos que respondem. Então, e vem do ENAD isso aqui. Então, eles acham que é muito ENAD. Mas... e o Simon Schwartzman, que é um cara importante na área, ele é muito crítico a isso, que junta coisas, mas não foi isso que foi feito. Você pode até criticar, mas a ideia básica do CPC combina diversos indicadores que medem de forma imperfeita a qualidade do curso. Objetivo, minimizar o erro de medida. Ele tem um modelo de análise fatorial. Na verdade, ele é uma mistura de modelos de análise fatorial com modelos estruturais da econometria, de equações simultâneas. É isso que foi usado. O INEP desenvolveu um modelo estatístico para determinar endogenamente os pesos que minimizam o erro de medida. É uma medida de valor adicionado que usa mais elementos que o próprio IDD. Essa é a ideia. Veja, o que é um problema que o Enem... Na verdade, esse é um problema de análise fatorial clássico. Imagina que eu tenho uma variável Q, que é a qualidade do curso, ou o valor adicionado do curso, mas só que ela não é observável.
o que eu tenho é uma medida, por exemplo, o IDD. Só que é uma medida que tem erro. Suponha que eu tenha duas medidas que sejam o Q mais um erro, só que esses erros são diferentes. Se eu tirar uma média desse cara, multiplicar esse por A e esse por 1 menos A, sendo que A é maior que 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, eu vou ter essa média, desculpem, vai gerar esse cara aqui. O próprio Q, A de EI mais 1 menos A de E2. A variância de Y, dado Q, ou a variância desse erro, que é a mesma coisa, é esse cara aqui, esse negócio aqui. Então, eu posso perguntar qual ao A, qual é essa média que eu faço dessas duas medidas que minimiza essa variância. Bem, a média, o A que minimiza a variância, se vocês fizerem a conta, minimizar esse cara aqui, eu fiz a conta aqui, está isso aqui. Ó. Então, se eu conheço como esses caras se relacionam, como ele varia e como eles covariam, ou seja, se eu conheço a matriz de variância-covariância em termos técnicos, eu consigo achar esse A. Ou seja, isso é a técnica de análise fatorial. Eu tento medir, eu tenho achar uma medida do não observável a partir do observável. A única coisa que eu posso fazer é buscar ela através do observável e tentar minimizar esses erros aqui. O caso geral, eu tenho vários y, eu tenho Q mais E, na verdade eu posso ter uma diferença de escala em cada medida dessa. Então, se eu conhecer esses Bs e conhecer a matriz de variância-covariância, eu consigo fazer uma média que reduz isso. Então, a brincadeira é tentar achar uma estrutura que relacione esses erros, tá? Para aí estimar essa matriz de variância-covariância e alguma forma de identificar esses Bs. Isso que faz. O que o INEP fez foi usar um modelo que é um modelo de múltiplos indicadores e múltiplas causas. Esse valor adicionado ou é meu Q, eu não observo. Eu tenho dois indicadores imperfeitos deles que tem erro, tanto de erro, eles estão em escala diferente e tem erro de medida, é o IDD e o ENAD, e eu tenho variáveis que causam ele. Quem sabe econometria, esses caras aqui são meus instrumentos da minha variável, não, só que a minha variável aqui ela é não observável. Eles usam um modelo desse para encontrar os pesos, que vai usar uma média não só desses aqui, mas usa também esses daqui. Essa é a ideia do... Não é uma medida, e tudo que está lá foi o modelo, jogou várias variáveis e as que sobraram foi o que o modelo selecionou. Não foi uma escolha do presidente do INEP por que os professores valem tanto, não sei o que vale tanto. Os pesos dos insumos. O modelo usado pelo INEP, isso é um problema, ele é bastante razoável para fazer a média desses caras e a média desses. Ele tem muita dificuldade, eu preciso pôr uma hipótese mais forte para juntar esses com esses. O peso dos insumos que entraram, esses que sobraram, 10 para infraestrutura, são duas variáveis de infraestrutura e equipamentos, aula didático pedagógico, plano de ensino, contém todos os seguintes aspectos, são 3 medidas, corpo docente é proporção de doutores, e são esses os pesos. Esses são os pesos originais, isso mudou, porque esse modelo tem sido retrabalhado. Depois que eu saí, outras pessoas, alguns estatísticos foram lá, mexeram, e ele mudou, hoje usa o Enem, então eles vêm mudando. Vou dar os pesos originais, que é os pesos que quando eu estava lá, foi o primeiro modelo, esses são os pesos. Aqui são os pesos dos insumos, e depois a nota do ENAD entra com 40%, 30%, o insumo 40% e o IDD 30%. Isso aqui mudou bastante também, tá? Acho que caiu um pouco os insumos, eles têm mudado. Aqui é a distribuição, tá? Vira tudo conceito, é sempre normativo, tá? Tudo a norma, sempre vai ter 1 e 5, que é distância. Conceito IDD,
e conceito preliminar de curso. Só uma coisa que para a USP tem pouca importância é que o CPC ele foi criado também no processo regulatório que a USP não está sujeita, tá? Que são as faculdades privadas e as federais. O CPC serve como instrumento de orientação da racionalização das visitas em loco. Todo curso, no final, é avaliado por uma visita em loco, para saber se ele pode ou não. Tá? E tem um critério diferente de norma, o curso ele é referenciado a critério. Quando o avaliador em loco dá 3 para o curso, ele fala que o curso tem condições de operar. 2 e 1 não tem. 4, ele tem condições de operar com razoável sobra, e 5 são cursos de excelência. Então, ele tem as notas têm significado diferente do ENAD. O problema é que no ENAD não dá para avaliar todos os cursos. Então, quem tem CPC, conceito CPC 3, 4 e 5, não precisa passar para avaliação em loco. Se os cursos não quiserem, se eles quiserem, passa. Então, ele tem essa função também. Então, tem os conceitos preliminares, que tem o CPC. Quem tirar 2 e 1 necessariamente tem visita em loco. Quem tirar 3, 4, 5 pode não ter a visita em loco e o CPC vira o conceito final do curso. Bem, então essa é a explicação e eu vou terminar já discutindo um pouco por que a USP não participa do ENAD. Na verdade, eu vou pôr até como questão para a gente. Veja, uma resposta, e a USP ainda gosta dessa resposta, é porque não está vinculado ao Sistema Federal de Educação. Está vinculado ao sistema estadual. A USP não é obrigada a realizar o exame. Mas ela pode participar. O INEP permite participação de universidades estaduais. Então, a resposta, porque ela não é obrigada, não é uma resposta. Ela tem essa opção, mas ela não responde por que a opção é não participar. A Unicamp, a opção é participar. A Unesp, também a opção é participar. Então, a USP é a única grande, talvez a única e a mais grande universidade do país que não participa. Quando eu fui presidente do INEP, eu estive várias vezes no conselho de graduação, apresentando, mas não vai para frente. Tá? Não é muito claro os motivos. A USP é a única grande universidade do país que não participa do ENAD, na minha opinião, uma vergonha. Mas por que ela não participa? Alguma coisa que isso eu não sei como está hoje, eu não vejo que é tão forte. As entidades estudantis da USP, historicamente, se posicionavam contra o Provão, o antecessor do ENAD, que a USP participava. Então, E hoje o Conselho de Graduação e o Conselho de Universidade se posicionam contra a participação. Mas por quê? Aí você vai, conversa, a resposta nunca vem muito clara. Vem sempre a resposta, nós não precisamos, mas isso não é uma resposta. Quando você vai conversando, no fundo, as respostas que eu consigo ver, principal justificativa do Conselho da USP para não participar, a motivação dos alunos. Os alunos da USP não estariam motivados para realizar o desempenho com afinco e os das escolas privadas são estimulados a participar com maior dedicação. Isso é uma hipótese que eu acho que não é verificada. Tá? Que os cursos dão prêmios, tem algumas coisas, não é um generalizado esse procedimento. Mas a USP não participar de medo, de ir mal porque vai falar que os alunos não vão participar, acho complicado. E quando eu participava do Provão, os resultados não eram esses. Mas, então, hoje a USP tem todo um processo de avaliação dos cursos de graduação e acho muito difícil de entender. Quando eu estava ocupei a posição que hoje o Eliezer ocupa, eu sempre argumentei o seguinte, gente, no Conselho de Graduação, nós queremos valorizar o trabalho da graduação. Só que enquanto a graduação não tiver nenhuma medida de desempenho, e após tiver, a pesquisa tiver, é natural que essas medidas, que você oriente esses cursos para essas áreas.
Na verdade, não participar do ENAD enfraquece a graduação frente às outras que são avaliadas. Esse foi sempre um argumento que eu levei, mas acho que eu não tive muito sucesso. Mas quando eu tive, né, eu participei de várias reuniões do Conselho de Graduação como presidente do INEP e depois como membro do Conselho quando eu retornei para a USP. Mas a discussão não avança, é muito difícil sair de lá se não tiver um empenho da direção da universidade para isso. Eu acho que se tiver, isso sairia, mas as reitorias não têm tido grande ênfase nessa questão. Era isso que eu tinha preparado para conversar